E eu estou aqui no consultório, final da tarde, acabei de atender o último paciente que tinha estrabismo. E eu resolvi comentar aqui um pouquinho sobre o que é o estrabismo, que tipos de estrabismo que existem, como é que se pode tratar, enfim, sobre estrabismo. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante saber é que os olhos da gente, os dois olhos que a gente tem, eles estão virados para frente, porque o cérebro da gente comanda que a gente enxergue para frente com os dois olhos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou te olhando, os meus dois olhos estão olhando para o mesmo lugar. Quando um olho está olhando para um lugar e o outro está olhando para outro lugar, existe um desalinhamento. E esse desalinhamento a gente chama de estrabismo. E esse desalinhamento ele pode ser para dentro, enquanto um olho olha para frente, o outro está desviado para dentro. A gente chama de convergente, ou do grego esotropia. Mas enfim, é um desvio convergente para dentro. Mas esse desalinhamento ele pode ser para fora, e a gente chama isso de desvio divergente ou exotropia. E aí tem algumas siglas que a gente usa dentro da oftalmologia. Quando é para dentro é ET, esotropia, e quando é para fora é XT, com X, exotropia. Então, basicamente, dentro do consultório, muitas vezes o médico pode falar alguma sigla. Eu cuido geralmente para não entrar em termos técnicos, mas às vezes pode se ouvir na conversa entre médicos. Eu estou aqui com um XT, é um caso de XT, é um caso de ET, e aí, geralmente isso acontece na residência, quando a gente está orientando os residentes, e aí o residente vem para falar comigo, professor, eu estou com um ET aqui que eu queria que o senhor desse uma olhada. Nossa, a mãe fica com uma cara desse tamanho, ainda chamou meu filho de ET. Na verdade é uma sigla, esotropia, estrabismo convergente. Então, só para esclarecer, assim, que pode gerar uma interpretação inadequada. Mas, enfim, quando um olho está olhando para frente e o outro olho não está, é um desalinhamento, a gente chama isso de estrabismo. Estrabismo. E esse estrabismo ele pode ser para dentro ou para fora. Quando é para dentro, a gente chama de convergente, quando é para fora, é divergente. Mas ele pode ser para cima, ou ele pode ser para baixo, ou ele pode ser em outras posições, maior, quando olha para cima ou para baixo. Ele pode ter variações. Basicamente, grosseiramente, o desvio que aparece e que incomoda a grande maioria das pessoas, ele é ou para dentro ou para fora. Esses outros detalhes mudam na hora do planejamento da cirurgia e, vamos dizer assim, é isso que diferencia um bom profissional de um profissional mediano. Em relação aos desvios, então, quando um olho está para frente e o outro está desviado, a gente tem um estrabismo. Geralmente é sempre um olho que está olhando para frente e o outro que está desviado. E pode ser, vamos dizer, o olho direito bom e o olho esquerdo desviado, ou pode ser o olho esquerdo bom e o olho direito desviado e o olho esquerdo bom. Vamos dizer assim, 50% de chance. Pode ser de um lado, pode ser do outro. E às vezes acontece o desvio ser alternante. Às vezes é um olho que está bom e o outro está desviado, e ele fica trocando, às vezes um, às vezes o outro desvia, ele troca de um para o outro. Isso tem algumas implicações com relação à visão. E aí que existe aquela situação do olho preguiçoso que acontece no estrabismo. Então vamos lá. Isso acontece quando é criança. O estrabismo em criança passa a ser uma situação muito importante, porque é durante a infância que se desenvolve a visão. Talvez tu saiba, talvez tu não saiba, a gente não nasce enxergando bem. O bebezinho tem uma visão borrada que vai aprendendo a enxergar, assim como aprende a falar, assim como aprende a ouvir, aprende a caminhar, aprende a enxergar. E se ele não recebe as condições adequadas, ele não aprende. E se ele não aprende, não desenvolve a visão, é chamado de olho preguiçoso. Tecnicamente a gente chama de ambliopia. Mas enfim, um olho que não desenvolve a visão porque não tem o estímulo adequado é um olho que não enxerga bem, é um olho amblíope, um olho preguiçoso. E quando a gente tem um estrabismo em que a gente usa um olho e não usa o outro olho, esse outro olho não vai ter condições de enxergar. Porque quando a gente está usando um outro olho, o cérebro não conversa com o outro. Usa um, não conversa com o outro. Se ele trocar, aí ele treina esse, mas destreina o outro. Então ele fica treinando um pouco cada um. O estrabismo que ele fica alternando significa que ele enxerga bem dos dois olhos. Ele usa um pouco um pouco outro, um pouco um pouco outro. Os dois desenvolvem relativamente bem.
Quando a criança só usa um olho, o outro olho ele vai cada vez desenvolvendo menos, e quanto menos ele enxerga, menos ele quer usar, menos ele enxerga, menos ele quer usar, menos ele desenvolve, menos ele enxerga, e isso é um círculo vicioso que leva a um quadro difícil de resolver. E a única maneira de fazer esse olho que não enxerga funcionar é tirando a concorrência e botando ele para trabalhar com tampão. E além disso, a gente tem que dar as melhores condições possíveis para ele enxergar. Por isso que se usa óculos, muitas vezes, para corrigir todo qualquer grau que tenha no olho, e ainda assim botando ele a trabalhar sozinho até que ele fique bom como o outro. E geralmente, nesse momento, acontece desse olho que está tapado, esse outro olho ele começa a desenvolver e fica bom, ao ponto, muitas vezes, de ganhar do olho que era o bom. E aí eles ficam trocando, um pouco esse ganha, um pouco esse ganha. É a hora que a maioria das famílias fica preocupada e vem falar comigo: doutor, agora piorou, passou para os dois. Quando na verdade é o contrário, agora melhorou, porque os dois olhos estão em condições de igualdade de competição. Tá? Então o estrabismo ele pode ser para dentro, para fora ou em outras posições. Ele pode ser de um olho ou do outro olho, ou ficar alternando. Geralmente quando é de um olho só, é porque o outro olho é muito ruim. Quando ele é alternante, geralmente é porque os dois olhos são bons. E aí o cérebro conversa um pouquinho com cada olho. Tá? Então, na infância, o tratamento tem que ser feito com prioridade, principalmente na questão do desenvolvimento da visão. É fundamental. Isso vai até aproximadamente os 7 anos de idade. Então, criança com estrabismo ou suspeita de estrabismo, é urgente que faça uma avaliação oftalmológica para saber se tem condições de desenvolver melhor a visão daquele olho. Tá? Até os 6, 7 anos é reversível, a partir daí começa a ficar bastante complicado. Uma vez que se tem condições ideais de visão, a segunda etapa do tratamento é a correção da aparência, do visual, da estética. E eu costumo dizer que existem 3 momentos na vida para a gente corrigir o estrabismo cirurgicamente. Uma delas é quando é bem bebezinho, questão de meses, 1 ano de vida, que são as condições ideais, mas é muito difícil que se consiga o recurso nessa idade, mas quanto antes melhor. E geralmente nessa fase de bebê é uma fase muito boa porque a criança não vai lembrar. Então para ela, do ponto de vista de formação, é como se ela nunca tivesse tido desvio. Me contaram que eu tinha desvio, que eu fiz uma cirurgia, mas eu não me lembro de nada. Para mim, eu sempre fui normal. Esse é um ponto. O segundo é na fase escolar, em que a criança sai daquele mundinho infantil de criança e começa a ter relações sociais com outras crianças, e que geralmente são cruéis e começam a apontar o dedo e colocar apelido. É justamente nessa fase também que ocorre a formação de personalidade. E a criança passa a se tornar uma criança introspectiva, tímida, que evita situações sociais de grupo, começa a dar pequenas desculpas para não encontrar um ou outro colega, ou para não enfrentar uma ou outra situação. Como a criança ela não entende o que está acontecendo e ela acha que o mundo é assim, ela não vem para o pai ou para a mãe e diz: mãe, estou sofrendo bullying. Não faz parte do vocabulário da criança. Ela simplesmente se fecha no seu mundo. Bom, o mundo é agressivo, eu vou me proteger como eu posso. E isso gera uma sensação desagradável e muda profundamente a personalidade da criança, tende a se tornar uma criança tímida. À medida que ela vai crescendo a adolescência, essa pressão do grupo social se torna mais importante ainda, e é uma criança que geralmente se sente excluída do grupo. O grupo todo faz as coisas e ela é uma pessoa que não pertence. E isso incomoda bastante, pode acreditar, é extremamente desagradável. Então esse é o segundo momento. Primeiro, bebezinho que não lembra. Segundo, a partir dos 4, 5 anos, convívio social, formação de personalidade, relacionamento de grupos, adolescência. E a terceira fase da vida é o adulto que já passou por tudo isso, já perdeu o melhor momento, já passou pelo sofrimento de relacionamento social. A vida foi adiante e geralmente são pessoas já com a vida estável, mas que agora, com a vida mais estável, com os filhos criados, com o emprego garantido, conseguem se organizar e vir até o consultório para resolver esse, que é o problema da vida dela. Então são as 3 fases: criança, adolescente e adulto. Qual é o melhor momento para operar? O
quanto antes. Se não deu para operar como adolescente, opera na idade adulta, sempre é melhor. Hoje mesmo atendi de manhã atendi uma menina, 25 anos, que perdeu uma oportunidade de emprego, porque era um concurso, fez lá, passou entre as 3 finalistas, e na hora da entrevista final, o entrevistador disse, olha, seu perfil não é o que a gente está procurando, e dispensou ela, sem verbalizar exatamente o motivo. Então, quanto antes, melhor. Na adolescência é uma fase fantástica, porque, embora ainda tenha sofrido por causa do bullying, consegue mudar o curso da história e aproveitar o final da adolescência ou a vida de adulto sem ter esse sofrimento todo. E na infância é o período de ouro, é a idade que a gente recomenda, se possível, que se trate o estrabismo, tanto do ponto de vista de visão, como do ponto de vista estético e de personalidade, que a gente consegue evitar todo o sofrimento que seria, que é previsível que vai acontecer, e se consegue evitar isso na infância. Tá? Resumidamente, então, estrabismo é um desalinhamento dos olhos que na infância provoca a dificuldade de visão e às vezes a perda irreversível da visão de um olho, e que gera uma consequência estética desagradável que tem implicações na formação da personalidade da criança e que se reflete na vida adulta. E o tratamento na infância é em busca da melhor visão, e uma vez atingida a melhor visão possível, o tratamento é cirurgia. Grosso modo, a gente resolve dessa forma 80%, 90%, a grande maioria dos estrabismos. Existem algumas situações especiais diferentes que eu posso comentar em outro momento, mas resumidamente, estrabismo é assim. Tá bom? Um abração, tchau, tchau.